Fala pessoal, sou o Wellington Castro, sejam bem-vindos ao canal da BR Plataformas. Hoje nós vamos falar sobre a Toucan 32E, uma maquininha diferente, mas muito versátil. Esse equipamento dá para ver logo de cara como ele é bem compacto, né? Então, ou seja, ele tem somente a única coisa que sai do chassi é esse bracinho aqui, o jibe. Toda a parte de elevação dela fica concentrada aqui nesses braços, que eles vão sobrepondo um ao outro, fazendo o movimento de elevação. Então essa daqui ela é um modelo mastro vertical. Então toda a elevação dela é feita por aqui. O único alcance horizontal que você tem é baseado no braço jibe, e dentro dele ainda tem aqui uma lança. Então, ou seja, você consegue deixá-la reta e fazer uma extensão. Essa extensão na casa mais ou menos aí de uns 4, 5 metros de comprimento. Então, o que torna essa máquina muito versátil. Do lado esquerdo do equipamento, lembrando, a parte traseira é sempre a área de tração. A parte dianteira é onde você tem o giro das rodas. Então aqui do lado esquerdo da máquina nós temos carregador de baterias, motor e bomba de função, uma parte aqui dos blocos, tanque de óleo hidráulico. Esse daqui ele seria exatamente um reservatório da água de bateria. Então, ao apertar esse botão, você acaba injetando a água nas baterias de forma que, vamos dizer, não fique secas, né? Essas baterias aqui são de chumbo ácido. E com relação às baterias, vocês vejam que aqui nós temos duas baterias desse lado esquerdo, do lado direito tem mais duas, e aqui atrás nós temos 4 baterias. Então, pelo tamanho delas, vocês vejam que é uma bateria igual de tesoura. Porém, na tesoura utilizam 4 baterias, enquanto nessa máquina utilizamos 8, dando um total aí de 48 volts, porém com amperagem menor. Por que isso? Porque o esforço dela é menor do que uma articulada de 15 metros ou de 12 metros. Então, por isso que a amperagem da bateria é de menor potência. E na parte dianteira dela, juntamente com o contrapeso, né, que fica onde eu falei as outras 4 baterias. Também fica o sistema de descida de emergência, né, que você faz em conjunto aqui e do lado esquerdo dela. O detalhamento do sistema de emergência dela, você confere no vídeo que a gente fez somente sobre descida de emergência em alguns modelos. Nele, inclui esse modelo de máquina. Chegando finalmente do lado direito da máquina, que é onde ficam os comandos dela. Então aqui nós temos, assim como em toda a linha da JLG, né, que mostra o desenho da máquina, então fica fácil a visualização. Aqui você tem a parte do chassi, o giro dele, né, porque toda essa parte aqui, ele vira para um lado e para o outro. Então o movimento de subida do mastro, a movimentação do jibe para cima e para baixo e a abertura da lança para um lado e para o outro. O movimento do rotate do cesto, ele não faz por aqui, somente lá diretamente no cesto dela. Todas as funções você não precisa de nenhum habilitador, você faz diretamente apertando o botão. Aqui ainda nós temos o mostrador de carga e o orímetro da máquina. E também, se tiver algum código de falha, se a máquina parar alguma coisa, o código de falha vai ser mostrado nessa tela, que aí é informado para o operador, né, o técnico nosso, que ele vai já para resolver o problema com a ideia do que está acontecendo com o equipamento. Um dos detalhes também muito interessantes que esse equipamento dispõe é a liberação do freio dela. Então, somente ao apertar de um botão, que seria esse daqui, eu aperto e mantenho, ela libera os freios. Então, com isso eu consigo puxar a máquina para cima do caminhão, ou então movimentar elas que ela tenha dado algum problema. Para retornar, somente apertar de novo, ou até mesmo bater no botão. Então, com isso eu desligo esse sistema.
E aqui embaixo nós temos a tomada de carregamento da máquina. Mostrando aqui a parte do cesto, porém, antes de subir efetivamente no cesto, nós temos essa parte que faz o alinhamento dele, né, para cima e para baixo. Esse sistema, ele faz a parte de entendimento do peso da máquina. Então, qual que é a carga que está sendo colocada em cima do cesto? Essa máquina, mesmo ela sendo pequenininha, ela tem a mesma capacidade de carga das outras maiores, que seria 227 kg. Então, você consegue carregar 2 pessoas e mais uma caixa de ferramentas. E ela não tem rotate para fazer o giro do cesto. O movimento dele é baseado nesse pistão. Então, quando você faz o movimento para a direita ou para a esquerda, esse pistão abre ou fecha. Então, fazendo o cesto fazer o movimento. Como eu falei, o cesto da máquina, ele é bem pequeno. Então, se for para ter 2 pessoas aqui, ou tem que ser 2 pessoas magrinhas, ou vai ficar bem justinho. Porém, independente disso, ela tem os mesmos recursos de segurança. A começar pelo ponto do talabarte. Ela tem aqui o ponto de fixação dela, seja para 2 pessoas ou para você prender os 2 talabartes seus, né, no equipamento. Embaixo fica o local do manual. Essa máquina aqui, ela não tem o pedal de acionamento. Por quê? As funções dela são ativadas diretamente aqui no painel. Então aqui você tem um compartimento de ferramentas e aqui a parte do painel dela. Aqui na parte do painel, essa é basicamente uma das únicas máquinas da JLG que é totalmente diferente esse sistema do cesto. Começando, né, aqui pelo, como eu falei, o pedal, né? Como ela não tem o pedal, aqui você utiliza desse botão como habilitador. Então, se vocês olharem aqui o cadeadinho, quando eu aperto ele, ele acende, mostrando claramente que está ativado. Então, a partir dele é que eu consigo fazer as funções. Diferente do andar, né? O deslocamento da máquina ela é feito igual uma tesoura. Você aperta o gatilho e aí que você consegue fazer ela andar. Aqui e aqui a direção das rodas. O movimento de giro da base, ele é feito também aqui no painel, também aqui no joystick, que seria eu segurando o gatilho, eu viro para o lado que eu quiser. Mostrando um pouco da onde são as funções, né? Então aqui você tem a buzina. Esse daqui seria para você, ao fazer o giro da base e você andar com a máquina, você tem que selecionar esse botão aqui para poder liberar. Esse botão ele faz o alinhamento do cesto. E esses 3 botões são os que fazem o levantar e abaixar o mastro, abrir e fechar a lança do jibe, levantar e abaixar o jibe, né? Eles são feitos por esses botões. E aqui é o giro do cesto. Como eu falei, não é por rotate, é um pistão. Ela nessa posição, vocês acabaram de ver, né? Que como que ela faz para subir. Então, esse daqui começa sendo o primeiro braço e em sequência vai os outros até todos estarem levantados. Então, dessa forma, qual que é o diferencial dessa máquina? Ela consegue, tendo 1,19 m de largura, ter um alcance por cima e sobre igual uma E450, uma Z45, que é na casa dos 7 metros. Então você, por exemplo, se você tiver um telhado que ele esteja a 7 metros de altura e você precisa fazer um sobrevoo, né, por cima desse telhado ou por cima dessa laje, com essa máquina você consegue. Então, ou seja, e aqui você tem esses 7 metros e pouco, e basicamente do centro dela até a ponta do cesto, você fica com esse alcance de basicamente aí 5 metros, 4 e pouco. Graças a esse bracinho que é a extensão da lança, né? Então, e vocês vejam que toda a parte de fiação e mangueiras dela
ficam totalmente expostas, o que facilita muito na hora da manutenção. Nessa posição, vocês identificam como que é a abertura da lança dela. É o mastro e aqui o jibe. Então esse é o movimento que ela faz, que se diferencia, né, das outras máquinas pequenas, pelo fato do alcance dela. Por exemplo, eu consegui acessar um telhado desse que está a pouco mais de 6 metros de altura. Então na tela de vocês está aparecendo o gráfico agora da máquina, mostrando os alcances dela, e incluindo também aí toda a parte técnica da máquina, onde coloca comprimento, largura. Então vejam como é uma máquina extremamente compacta. Espero que tenham gostado de conhecer esse equipamento, que aqui no Brasil é quase que, vamos dizer, exclusivo. Nós, da BR, fomos a primeira empresa, segundo a JLG, a fazer a aquisição desse equipamento. 32E. Que é o que tem essa extensão do jibe. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu, gente!